Estamos voltando aqui com o atleta, agora que a gente falou de alimentação. Vamos saber dele, Felipe Torres. Seja muito bem-vindo. Está jogando aonde? Oi, Denis. Então, é um prazer estar aqui com você. Eu estou jogando no Brasília Futebol Clube, né? Lá é um clube de um ex-jogador do São Paulo, Quem da é seleção ele? brasileira, Oscar Bernardi. Olha, Teve muito sucesso e é um exemplo, né, para todo mundo que joga bola. E, inclusive, lá tem diversos jogadores que vêm de fora do Brasil fazer o que eles chamam de clínica, né? E eles ficam alojados lá e ficam treinando, praticando futebol, né? Numa rotina de todo dia, a mesma carga de treinos, jogos, e é muito legal lá. eu estava assistindo outro dia, eu até acabei de falar com a doutora, eu não sou muito adepto a futebol, então é assim, eu vejo o que me mostram. Aí eu estou vendo, né, a festa dos 100 anos do Santos, um bolo maravilhoso, e eu fiquei pensando, como é que vão distribuir esse bolo? Eis que o Neymar não pensou duas vezes, catou o bolo, jogou numa criança, virou a festa. E é para isso que a gente trouxe você aqui, para falar de alimentação. Você come bolo, Felipe? Olha, Denis, falar a verdade, de vez em quando a gente dá uma fugidinha, mas como a doutora Mônica falou, Ela que cuida de você, você é paciente a dela. doutora Mônica, Ela é chata. não, ela gosta do trabalho certinho, ela fica no pé. Fica no pé. Então ela é chata. Não, Porque não, não. minha mãe adora no médico que deixa ela comer doce, comer chocolate. Falou que o médico é chato, pode ter certeza que ele é bom. Se ela é chata, ela é boa. Mas ela é excelente nutricionista, me trata, já me acompanha há uns 5 anos já, desde que eu comecei o futebol, né? E ela, assim, está sendo essencial esse acompanhamento que, infelizmente, muitos clubes não têm por falta de dinheiro. Todo mundo acha que futebol é só glamour, é só muito dinheiro, carros, festas, mas na realidade não é bem assim. Tem muitos clubes que estão em situações precárias, né? Jogadores que ganham... A maioria dos jogadores de futebol ganha um salário mínimo. Nossa. E é uma porcentagem muito pequena, se eu não me engano, cerca de 5% que ganha no Brasil que ganha salários altos. Então, falta estrutura, às vezes não tem o acompanhamento médico Você falou de um necessário. salário mínimo. Aí, se um atleta desse ganha um salário mínimo, como faz para se alimentar? Ter uma alimentação saudável? Olha, na realidade, os clubes maiores têm nutricionista, né, e tem um acompanhamento legal. Mas, assim, tem clubes que são coisas básicas, né? Que, infelizmente, por isso que eles não conseguem render o esperado, ou não conseguem ir muito além. Que tem até uma nutrição básica, né? Mas não tem aquele acompanhamento legal que seria o ideal ser feito, igual, por exemplo, eu faço com a doutora Mônica, Felipe, eu vou né? ser advogado do diabo aqui, tá? Me desculpa. Nós temos o Ministério da Cultura, que tem muito dinheiro. E o que acontece? Se hoje nós temos uma preocupação de tirar o jovem da rua, levar para alguma instituição, para que ele não siga o caminho do alcoolismo, da droga e da violência, não seria um momento, então, dos dirigentes desses pequenos clubes fazer um acordo com o Ministério da Cultura, dar uma alimentação. Se você dá um bom café da manhã, se você dá um almoço, se você dá um jantar, você já está levando esse jovem para dentro desses clubes, aonde vai ter uma alimentação saudável, vai ter uma atividade física e estudar. Ele pode até não seguir aí a profissão de jogador, mas ele pode, depois disso, seguir um outro caminho. Isso não pode ser feito? Ou já existem esses Olha, na projetos? realidade, tem alguns clubes um pouco maiores, por exemplo, o Cruzeiro, São Paulo, Não, mas vamos que... falar dos menores, porque assim, o pobre, ele não tem dinheiro para pagar um São Paulo para entrar, ele não tem dinheiro para pagar um Sim. Palmeiras, Sim, um mas Corinthians. na realidade, falando de clubes profissionais, assim, mesmo na categoria de base, não se paga para entrar, né, nos clubes e Não, para é feito. manter, porque essas Sim, escolas são pagas. sim, É. mas na realidade já é considerado um time, mesmo de base. Sim. Na realidade eles não pagam, eles ficam por inteiro o custo do clube, na realidade. Por exemplo, no Cruzeiro, no São Paulo, é obrigatório o estudo. É obrigatório eles fazem um acompanhamento muito legal, por isso que no futuro os atletas têm um bom rendimento, né? E é lógico, todo mundo quer jogar em times grandes, né? Por Certo. causa disso. Infelizmente, como eu disse, os Mas como a clubes gente disse, os pequenos. pequenos, se não tem uma alimentação, como a doutora acabou de falar, Exatamente, adequada, você não tem um rendimento. com É por isso que nós certeza. estamos falando desse assunto. Sim, com certeza. Os clubes Eu fico menores, triste com isso. Eu acho que o Brasil tem muito dinheiro, né? Poderia sim, estar incentivando aí a cultura e o sim. lazer. Infelizmente, é uma coisa que nos clubes pequenos realmente tem alimentação, lógico. Os atletas têm alimentação, café, almoço, janta, tudo normal. Porém, é aquela coisa básica, né? A massa, o arroz, o feijão, a salada, o tomate, o suco
de pozinho mesmo, com água. Meu Deus, É que aquela, vergonha. é aquela coisa básica, Olha a né? denúncia, hein? E Isso é muito muitos- feio. Porque tem um monte de nutricionista desempregado, tem um monte de atletas, né? Que a gente poderia ter grandes Pelés, grandes Neymars, né? Muitas vezes jogada na rua. Infelizmente tem muita gente que não tem oportunidade, né? Esse é o problema. E o Felipe come o quê? Olha, eu sigo uma alimentação bem, Café da manhã, bem vamos lá. regrada. Café da manhã como pão integral, priorizando para desintoxicar, que é muito importante. Muitas vezes a gente fica com um peso ruim, a gente fica muito intoxicado, até pela vida inteira que a gente leva comendo besteiras, comendo Paçoquinha. essas doces, comendo coisas muito industrializadas, e uma coisa que é legal é comer alimentos que também ajudem a Então, desintoxicar. pão integral, Pão integral. suco ou leite? Na realidade, eu tomo suco. Suco? Suco, água, muita água eu tomo. Muita água. É essencial. Uma curiosidade que eu aprendi com a doutora é que, por exemplo, não adianta você comer muitas fibras e não tomar água. Em vez de ajudar a digestão, você acaba prejudicando. Pode dar até como se fosse uma prisão, entendeu? Então, é complicado. A fibra tem que ser acompanhada da água. Tem que tomar água. Muita fibra, muita água. Água é essencial em qualquer situação, na Vai realidade. acabar limpando o organismo, Sim, né? de verdade. Mas é uma coisa, Denis, que cada atleta exige uma alimentação diferente, exige um cuidado diferente. Então, mais ou menos, o que a gente fala é por alto, porque E o não almoço? pode se generalizar. Claro, e o seu almoço? Olha, um almoço eu também procuro priorizar, se é possível, comer arroz integral. Como o meu treino é poucas horas depois do almoço, então eu não como, eu evito comer feijão. Eu priorizo as coisas integrais. É uma porção de carne magra, bastante salada. Prefiro tomar água não durante a refeição, sempre um tempo antes ou um tempo após, né? Frutas, e mesmo assim cada Você corpo toma é um água corpo. antes ou muito tempo depois, por quê? Porque, assim, o fato de você comer tomando água, muitas vezes acaba dilatando o estômago, você acaba comendo mais do que você deveria. E pra gente que é atleta é complicado isso. O peso é essencial, né? Não só o peso, na realidade, mas o seu corpo tem que estar bem, tem que estar bem nutrido e não pode estar pesado, né? Seu jantar, o que é? Meu jantar. No jantar eu... Come feito um lobo. Não. Não? Não, até porque a gente tem que tomar um café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo, né? Olha, repete essa frase. Tem que tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Muito legal, Eu gostei. procuro não comer muitos carboidratos à noite, sabe? É o básico de arroz integral, uma porção de carne. Acho super interessante comer pelo menos 2 vezes na semana um peixe, priorizar frango. Isso já dá uma boa melhora. Eu falo por mim, que fiz isso e, poxa, tive um resultado muito legal. É bom lembrar que cada corpo é um corpo. Certo. Isso é o básico. Porém, o que é bom Essa para mim, às dieta vezes, que foi feita para para mim, Felipe. Doutora isso. Mônica Magalhães fez Exatamente. a dieta para o Felipe. Ela deve ter feito uma medida quantas horas você corre, quanto você gasta de caloria. Exatamente. Certo. Quantas horas você dorme? Olha, eu procuro dormir pelo menos 8 horas, E né? quantas horas você treina? Eu treino por dia, geralmente a gente treina em 2 períodos, né? Cada treino cerca de 2h30, 3 horas. E Cada período? Cada período, um de manhã. Daria de 6 tarde. horas por dia? Sim, aproximadamente. E variando, né? De dias de treino físico, treino técnico, jogo, e coisas assim. Mas como eu disse, cada corpo é um corpo. E inclusive no clube, se tem, de repente o jogador ficou um pouco acima do peso, ele necessita um tratamento diferente, lógico. Agora um atleta que já tem geneticamente que ele é mais favorecido, que é magrinho, às vezes pode comer uma coisinha a mais, sabe? Mas é sempre bom priorizar alimentos saudáveis, independente da constituição física da pessoa. Nessa sua dieta, o que você sente mais falta? Olha, eu gosto bastante de doce, Denis, eu sou bem sincero. Eu sinto... Inclusive, quando eu não como carboidrato no almoço, isso fica mais evidente, porque Certo. o seu corpo pede, né? E você acaba querendo ir atrás de chocolate, de um doce, de um bolo, alguma coisa assim. Só que tem que ser muito regrado, principalmente para atleta. O Felipe sente falta de álcool? Não, nunca gostei de álcool e para mim é super importante, né? Então eu não sou adepto ao álcool, então
Para mim, eu prefiro tomar um suquinho, uma água, e se for para fugir, um refrigerante. Muito bacana. Quero agradecer a sua participação. Quem quiser aí ter contato com o Felipe, fique à vontade para passar os seus contatos. Quem quiser contratar um jogador de futebol ou até mesmo abrir espaço num grande time, pode ficar à vontade de deixar o seu contato. Bom, eu tenho o Twitter, que é @fetorres1, e no Facebook é Felipe Torres. Acho que você tem que fazer de novo, Felipe. Pode deixar seu contato. Então, meu contato no Twitter, para quem quiser seguir aí, saber um pouquinho mais da rotina de um atleta, né, em começo de carreira, é @fetorres1. E no Facebook, para mais contatos profissionais, é Felipe Torres, né? E muito obrigado, viu, Denis? É um prazer sempre estar com você. Casa está de portas abertas quando quiser divulgar qualquer coisa e falar muito de cultura, de lazer, de esporte. E para você que está em casa, a gente vai para um breve intervalo comercial e volta já falando de álcool, das delícias das bebidas. É um minutinho só. A gente vai na certeza que a gente volta. Até já.